Se ele pudesse pelo menos dizer para mim aqui onde ele está, se você pudesse comunicar ao Braulio a sua cidade, o seu e-mail, o seu telefone, eu teria prazer em pedir para alguém sóbrio, alguém aqui do nosso espírito, segundo o Evangelho, visitar você na sua cidade, para ajudar você. Você está precisando de ajuda mesmo. E eu vou dizer 3 ou 4 coisas rápidas para você, mas eu quero concluir com uma prática. A primeira, meu querido, deixe para o lado, deixe para trás toda essa história religiosa que encheu sua cabeça. Eu sei que não é fácil. Isso vira uma opressão, vira uma roda de hamster quando a gente entra nesse ciclo vicioso. É uma coisa maligna. Mas em nome de Jesus, quebre essa roda pela leitura do Evangelho. Comece só a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Vá só lendo, lendo. Sem querer lembrar do que padres disseram, pastores disseram, profetas disseram. Não, esqueça todo mundo, deixe o Evangelho puro e simples falar com você. E vá orando e dizendo: Jesus, ilumina a minha mente, para que eu entenda a tua palavra. E não leia magicamente, leia em sequência, como se fosse um livro. É um livro, leia como um livro. As cartas, comece e termine todas, não pare, leia. Carta aos Coríntios, leia o que ele disse aos Coríntios. Aos Filipenses, o que ele disse aos Filipenses, leia. Segunda coisa, entre lá no caiofabio.net e vá secando tudo, valendo para você ir desfazendo essa confusão maluca que ficou na sua cabeça, esse caleidoscópio de fatias de engano compondo esse mix Marshall Crisis in your mind, porque isso aqui virou um octógono de angústias. Então, por favor, pare e vá ler lá o meu site, vá vendo opiniões, Evangelho aplicado à vida, Evangelho aplicado à vida, lê as cartas, para você entendendo como o Evangelho se aplica de modo simples à vida da gente. E por último, eu quero pedir que você faça contato com a minha irmã, Ana D'Araújo. Está aí o e-mail dela, atendimento, Ana D'Araújo. Assim que aparecer, você anote. Porque se ela não puder atender você, é muita gente fazendo contato lá com ela, mas nós temos um grupo de pessoas igualmente qualificadas para ajudarem você, e ela mesma fará essa distribuição entre os capelães do caminho que podem ajudar você. Agora, pare com isso, esqueça essa história, se desligue dessa história, e eu pergunto: você está medicado? Você precisa de medicação, ele menciona se ele fala aqui o seguinte, você perguntou de onde ele é primeiro, né? Ele fala: eu sou do interior da Paraíba e eu faço terapia. Não falou mais nada. Tá, dê o seu contato, dê um e-mail. A gente pode pedir para alguém aí do interior da Paraíba fazer um contato com você, ajudar você. Sim. Quem sabe o meu amigo Bento Souto, que está lá na Paraíba, no interior da Paraíba, ajudando tanta gente, servindo de coração a tanta gente, e é uma pessoa qualificada para ajudar você. Mas faça contato com a minha irmã aí no anadaraújo.com.br, anote esse e-mail, e ela vai encaminhar você, você vai ser ajudado. Pare de carregar essa coisa. Zere tudo pelo Evangelho. E mais, por último, entre aí no caiofabio.net, tem de graça em downloads. Se você clicar lá, eles vão pedir para você botar seu nome e um e-mail válido, coisas assim. Você pode se credenciar e baixar todos os meus livros, incluindo um livro meu chamado 100 Barganhas com Deus. Vá lá e baixe para sua máquina e leia todo. Está disponível para você e para todos, tá bom? Me dê notícias daqui a mais uns 15 dias, quando você tiver deixado algumas coisas, entrado assim com consciência agora em você, e fazendo essas medidas simples que eu lhe sugeri. Me dê um retorno daqui a 15 dias e me diga como é que está seu coraçãozinho. E se você está medicado, não pare de tomar medicação até instruções médicas posteriores. Por que eu digo isso? Porque
todo mundo sabe, eu já repeti muitas vezes, eu estou dizendo isso há anos, décadas, que os que mais lotam as clínicas psiquiátricas do Brasil são evangélicos, e entre os evangélicos, os pentecostais e os neopentecostais disparados. Tem pouco batista, pouco metodista, pouco presbiteriano, mas pentecostal e neopentecostal são quase todos. Porque não é possível sobreviver a esse trituramento. A mente humana não suporta uma opressão em nome de Deus praticada com instruções e instrumentos tão demoníacos. Ninguém aguenta. E você não entre nessa de não se deixar ajudar. Você precisa de ajuda. Não fique sozinho. Precisa de ajuda sóbria, séria, humana, responsável. De modo que faça contato com a minha irmã. Se está medicado, tome a medicação até segunda instrução médica. Ontem, por exemplo, eu fiquei morrendo de dó, de compaixão, de angústia por uma pessoa. Eu não estava podendo atender, estava no meio de um atendimento e um telefone tocou de fora, provavelmente do interior de São Paulo. Eu não podia atender, seria uma indiscrição com a pessoa. Quando parou de tocar, enquanto a pessoa falava uma coisa que eu podia ouvir com o ouvido direito e pensar respondendo, eu só disse: desculpe, não posso responder, estou atendendo. Aí ele me mandou um texto: eu preciso falar com você. Mas pelo modo como ele escreveu, eu vi que ele estava surtado. Você fica muito treinado depois de um tempo, é fácil perceber. Eu falei: esse moço está surtado, se eu for falar com ele, eu só vou alimentar esse surto. Aí eu peguei e disse: olha, me descreva o seu assunto aqui, por torpedo. Aí ele disse: é longo demais, prefiro um e-mail. Eu falei: não, eu quero... Aí eu dei sugestões, só palavras, assim, faça assim. Eu queria ver onde ele estava. Aí quando ele escreveu, eu vi onde ele estava, tendo um surto esquizoide, e crente, veio dessa confusão inteira, saiu, veio para o caminho da graça, começou a encontrar uma certa liberdade para respirar, mas muita culpa atrás, muita bagagem não abandonada, muita crise de: será que eu estou sob juízo de Deus porque larguei essas coisas para trás? O que é verdade e o que não é, né? Não consegue nem acreditar na paz que está sentindo, na leveza, na felicidade. Começa a boicotar aquilo, começa a querer se fazer infeliz porque está feliz. E tem gente que, por uma viradinha assim simples como uma cutícula, um instante o sujeito perde o fio da meada. E ele fez essa virada, pá! Aí ele começou a dizer, ele era pastor, a mulher também. Aí começou a dizer para a mulher dele: olha, Deus está falando no meu ouvido que é para eu não pregar mais. Não. Aí ela: que é isso? Falou: não, o Senhor está me dizendo para eu não pregar. Você prega, eu não prego mais. Aí depois o Senhor foi dizendo que não queria que ele nunca mais abrisse a boca, que o Senhor... Aí que você começa a ver o tratamento autodestrutivo desse Senhor contra ele, que é ele mesmo projetando um Deus de detratação contra a alma dele. Mas, meu amigo, quando você entra no surto esquizoide, que não virou ainda uma esquizofrenia enraizada, mas entrou, deu o ar da desgraça daquela presença, o cara não consegue acreditar em ninguém. Você lembra do filme Uma Mente Brilhante? Sim. E como a salvação do indivíduo foi um dia ser iluminado pela esposa dele, que não aguentava mais, que o sacudiu e disse: olha, eu te amo, você acredita no meu amor? E ele disse: acredito. Ela disse: você acha que eu iria enganar você? E ele disse: não. Então eu peço que você confie no meu amor, contra tudo e contra todos. Se você me ama, confie no meu amor, eu serei a sua mente, eu serei os seus olhos, eu serei os seus sentidos. Quando tiver gente real, eu confirmo. Quando não for real, eu digo que não é, e você não vai falar com a fantasia.
E você vai ficar morrendo de desejo de falar, porque eles vão gritar como se fossem reais, mas você não obedece. Você vai ter que se educar assim, medicar e se educar nisso. Felizmente ele acreditou. E devagar foi se tornando funcional, mas medicado a vida inteira. Agora, quando o sujeito entra no surto esquizoide, a diferença é que quem está só agoniado, desesperado, deprimido, ou bipolar, ou qualquer coisa, você fala e ele sabe, ele enxerga. Ele consegue ver o que está acontecendo. Mas quando um estado esquizoide se instala, o indivíduo não se percebe. De modo que o que está acontecendo com ele é a única realidade planetária. Qualquer outra coisa que se diga é falsificação do mundo inteiro. Porque se eu começar a ver uma coisa e todo mundo em volta disser que não vê, o meu juízo, a minha razão me manda perguntar que tipo de alucinação eu estou tendo, o que eu comi, se ao invés de um cogumelo bom eu comi o cogumelo errado, se foi a pílula vermelha ou a azul, o que remédio eu tomei que possa ter tido essa influência, o que me aconteceu? A razão me manda que eu leve a sério o testemunho de pessoas à minha volta, tanto mais quanto sejam aquelas que me amam, me protejam e queiram o meu bem. Sim. Agora, o esquizoide não consegue. E a voz ele ouve como uma voz como a minha, falando contigo. É tão poderoso que se a mulher dele disser, não, você não está ouvindo, a mãe disser, não, não está ouvindo, ele fica com raiva, como ele ficou zangado comigo ontem. Quando eu falei, meu filho, seu problema não é conversa comigo, você precisa de um psiquiatra e de um psicoterapeuta, de medicação urgente, antes que você aprofunde esse surto esquizoide que está tomando conta de você e pode encaminhá-lo a uma esquizofrenia. Se você me acha sério, se você acha que eu quero te ajudar, por favor me ouça. Aí daqui a pouco a mãe dele me mandou um texto dizendo, lamento muito, Caio, ele saiu daqui chateado, frustrado com você, porque nem você acredita que Deus está falando com ele. Eita. Aí eu falei, mas não está, ele precisa ser medicado. E ela disse, nós sabemos. Falei, então insistam que ele precisa, em nome de Jesus, acreditar naqueles que o amam. A minha esperança é que você esteja me vendo agora, ou que sua mãe ou sua mulher, ou se você não estiver, que eles façam você ver à tarde, meu filho. Porque se você não entregar sua mente para sua mulher e a sua mãe que o amam, ajudarem você, e você acreditar que não é Deus falando com você, isso só é doença de crente, doença mental de crente, dá em nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. O cara acha, como eu já vi tantos, entram numa, por exemplo, gays que se convertem. Aí o cara entra numa, toda vez que se ajoelha ele fica desesperado porque ele acha que Jesus está enfiando o membro dele no cara. Aí ele fica naquele desespero. Eu já vi alguns surtarem, terem que ser internados. Já vi muita gente com a mania do surto sobre o pecado com o Espírito Santo, que é o campeão de audiência na esquizofrenia de crente. É o pecado contra o Espírito Santo. O cara entra numa que pecou contra o Espírito Santo está falando, seu pecador, seu pecador, seu pecador. E aí, meu amigo, ninguém consegue ajudar, o cara não quer ser medicado, ele quer morrer de juízo, ir para o inferno porque ele não presta. É condenação à morte. Então, ninguém brinque disso. Esses lugares não são inofensivos. Nem moralmente, nem comportamentalmente, nem psicologicamente, nem espiritualmente. E espiritualmente eles são perversos pelo que fazem e hoje em dia pelo que ministram como espírito imundo na vida das pessoas. Psicologicamente são câmaras de trituramento mental e são desviadores de comportamento, são produtores de ódio, de preconceito, de raiva, de culto aos iguais e de repúdio aos diferentes. Essa é uma espiritualidade nazista, satânica, demoníaca, abominável.